Salve, salve meus guerreiros e minhas guerreiras, eu sou o professor Netinho Reis, aqui do curso Palavra Exata e vim nesse vídeo mostrar para vocês um pouco sobre funções e trabalhar funções do primeiro grau. Bom, para você que não sabe o que é função, é bem interessante que você veja a função da maneira mais prática, ou seja, daquela maneira que você vai utilizar no exercício, tá bom? Então, no Exame Nacional do Ensino Médio, por exemplo, é muito comum que função apareça de uma maneira intuitiva. Então, intuitivamente, nós podemos pensar da seguinte forma: o que é uma função? A função é a relação entre dois valores. Por exemplo, um valor x e um valor y. Dois valores x e y se relacionam através de uma função. Podem se relacionar através de uma função. Por exemplo, quando você chama um técnico de informática na sua casa, ele vai te cobrar uma visita, né, um valor fixo de uma visita e o preço da hora trabalhada. Bom, no final você vai saber quanto é que você vai pagar para esse técnico em informática a partir da quantidade de horas trabalhadas, né? Então, por exemplo, se ele trabalhou 3 horas, você vai pagar um valor. Se ele trabalhou só 1 hora, você vai pagar outro valor. Então, o valor a ser pago é uma função direta da quantidade de horas que ele irá trabalhar. Então, essa relação, sabe? Essa relação entre x e y, entre dois valores, é o que nós chamamos de função. De uma maneira bem direta é isso, tá? Então, um valor de x irá produzir um valor de y, tá bom? O valor de x produz um valor de y. Cada valor de x produz apenas um valor de y. Isso é a ideia básica elementar de função. Mas, Netinho, vem cá, como é que o x vai produzir o y? Através do que nós chamamos de lei de formação. Vou colocar bem aqui, ó, lei de formação. Formação. O que é a lei de formação? É a expressão matemática que relaciona o y com o x. Por exemplo, eu te dou assim, geralmente você encontra isso nas provas ou nas aulas, quando você está aprendendo função, o professor representa assim, ó, y igual a f de x. Quem é o y? É f de x. Quem é o y? É uma expressão escrita em função de x. É uma expressão escrita com o x. Beleza, então toda função vai funcionar dessa maneira, é como uma espécie de máquina. Você pode imaginar que quando você coloca um x aqui, essa máquina, que é a função, irá processar esse x, fazendo operações matemáticas, e vai te produzir o valor de y. Então veja, você coloca o x e a função te fornece o y. Você coloca o x, que é chamado de elemento do domínio, e você encontra um y, que é o que nós chamamos de elemento da imagem. Imagem, tá bom? Me diz uma coisa, qual é o elemento que tem a ver com domínio? É o x. Qual é o elemento que tem a ver com imagem? O y, tá bom? Quando eu falar imagem, domínio, você está sabendo. Domínio é o x, imagem é o y. Tá, então vamos pensar da seguinte forma. Vamos pensar que a função é uma máquina. Como é que funciona? Você dá entrada nessa máquina com um x. O que a máquina faz? A máquina processa o x, fazendo operações matemáticas. Então aqui tem um processamento desse valor de x. E aí a máquina fornece, aqui é o valor de saída, ó, te fornece na saída um valor para y. Beleza? Então, você pega o x, que é um elemento do domínio, coloca na função, e aí a função irá processar esse x e te dá como resultado, numa saída, o valor de y. Como é que a gente chama esse valor de saída? Como é que a gente chama esse resultado? A gente chama de imagem. Então, a cada x nós teremos uma imagem, ok? Essa é a ideia básica, moçada, do que é função. Mas vamos lá. Como é que você vai reconhecer uma função e quais são os tipos de função? Como eu já disse, a função ela será expressa geralmente, com a forma y igual a f de x. Dependendo da expressão f de x, você terá um tipo de função. Então, dependendo desta f de x, você pode ter uma função do primeiro grau. Pode ser uma função do segundo grau.
Por exemplo, a função do primeiro grau, ela é do tipo f de x igual a ax mais b. F de x igual a ax mais b, ok? Então, quando eu tenho uma função do primeiro grau, eu tenho uma função desse tipo, f de x igual a x mais b. Quando eu tenho uma função do segundo grau, eu tenho uma função que é f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Olha só, já é uma expressão um pouco maior, né? Então nós vamos ver os detalhes dessa função a partir do estudo de função do segundo grau, função quadrática. E aí a gente vai ver os detalhes, tá? Mas, no geral, a função do segundo grau tem esse formato, y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. E aí você ainda tem a função modular. Essa função modular, ela apresenta-se geralmente assim, y ou f de x, vou apagar aqui, f de x igual ao módulo de x. Ó, f de x igual ao módulo de x. Isso daqui é a representação de uma função modular, tá bom? Claro que essa função modular pode sofrer modificações e isso nós vamos estudar quando estivermos trabalhando aí o estudo da função modular, ok? A função exponencial. A função exponencial, ela tem o seguinte jeitão, né? F de x igual a A elevado a x. Lembrando que existe uma restrição bem específica para esse A. Não é qualquer valor que você pode colocar no lugar de A, certo? Esse A é a base e a base de uma função exponencial obedece restrições bem específicas. E a última função que a gente estuda no nível médio, que a gente estuda no primeiro ano do ensino médio, é a função logarítmica. Como é a função logarítmica? F de x igual ao logaritmo de x na base A. Este Azinho possui as mesmas restrições que este cara aqui, ó, o Azinho da função exponencial. Então, o Azinho da função exponencial é a base da função exponencial. Aqui, o Azinho da função logarítmica é a base do logaritmo. Eles têm uma relação estreita, tá? A função exponencial tem uma relação com a função logarítmica e a gente vê quando do estudo dessas funções. Bom, a função logarítmica, então, tem esse formato aqui. Eu estou apresentando para vocês as funções que são geralmente estudadas no nível médio no primeiro ano. Temos ainda a função trigonométrica, né? A função seno, cosseno, tangente, secante, cotangente, cossecante e cotangente. Bom, essas são as funções que nós iremos estudar. Porém, hoje, nesta aula aqui, nós vamos primeiramente estudar a função do primeiro grau. O que é uma função do primeiro grau? Eu já falei para você, a função do primeiro grau é aquela função, deixa eu colocar aqui de laranja, é aquela função f de x igual a ax mais b. ax mais b. F de x igual a ax mais b. Quando você pega uma função, ela tem esse formato, ou quando desenvolvida, ela assume esse formato, ela é uma função do primeiro grau. A função do primeiro grau tem as seguintes características. Tem um termo aqui, variável, ó. Esse termo aqui é variável, eu vou deixar isso aqui bem claro. Esse primeiro termo aqui é variável, ok? E esse cara bem aqui, ó, é um termo fixo, é um valor fixo. Então, a função do primeiro grau, ela é caracterizada pela presença de uma parte variável e uma parte fixa. Você pega um táxi, por exemplo, né? Isso aí é uma questão batida. Pegou um táxi, o que você sabe desse táxi? Ele vai te cobrar uma bandeirada. E a bandeirada, o que é? É um preço fixo que você paga quando tem acesso a esse meio de transporte. Você precisa pagar a bandeirada. E aí, depois que você paga a bandeirada, você entra no táxi e sai viajando. E nessa viagem você paga por quilômetro rodado, por exemplo. Não sei se é exatamente quilômetro, mas vamos supor que seja. Então você paga por quilômetro rodado. Essa parte é variável, porque depende da quantidade de quilômetros que você vai rodar, depende da sua viagem, se é longa ou se é mais curta. Bom, aqui na parte variável tem a presença deste Azinho, e aqui na parte fixa tem a presença deste Bzinho, e o Azinho e o Bzinho, ó, Azinho e Bzinho pertencem ao conjunto dos números reais. O que é isso? Eu estou dizendo que Azinho e Bzinho são números reais, números desses que a gente se acostuma a trabalhar ao longo de toda a nossa vida na escola, fazendo estudo de números, quaisquer números geralmente que a gente encontra são números reais. Com exceção dos números complexos, e geralmente a gente tem aí o uso mais, né, de números reais.
Bom, desses números, né, o Azinho e o Bzinho, nós temos primeiro o Azinho, um detalhe importantíssimo do Azinho, a função só será do primeiro grau se este Azinho for diferente de zero. Preste atenção nisso. O Azinho tem que ser diferente de zero, senão a função não é do primeiro grau. A função do primeiro grau, preste muita atenção, tem esse termo, né? Se o A for zero, irá desaparecer o X, e se desaparecer o X, não é mais função do primeiro grau. Tem que ter o X. Para ter o X, o Azinho tem que ser diferente de zero. E o Bzinho? Bom, este Bzinho aqui, que é o termo chamado de termo independente, ele é também conhecido como coeficiente linear. Tanto o Azinho como o Bzinho têm influências diretas no gráfico, tá? Influências diretas no gráfico. Bom, o Azinho, vou colocar bem aqui, ó. Azinho, coeficiente, chamado de coeficiente angular. Angular. Tem a ver com o quê? Com ângulo. Coeficiente angular. E o Bzinho é chamado de coeficiente linear. Tem a ver com o quê? Tem a ver com distância, tem a ver com posição, tem a ver com segmento. Então, coeficiente linear. Coeficiente angular, coeficiente linear, coeficiente angular, coeficiente linear. Quem é o coeficiente angular? O Azinho. Quem é o linear? É o Bzinho. Bom, mas atenção, hein? O coeficiente angular também recebe o nome, vou colocar bem aqui, ó, de declividade. Declividade. Ou ainda taxa de variação. Taxa de variação. Declividade ou taxa de variação. Declividade ou taxa de variação. E o Bzinho, que é o coeficiente linear, pode também receber o nome de termo independente. Termo independente. Coeficiente linear ou termo independente. Coeficiente angular, declividade ou taxa de variação. Bem interessante saber esses nomes, até para quando a gente estiver explicando, quando for ler uma questão, compreender exatamente o que a questão está falando, o que o professor está explicando para você, certo? Beleza, o que mais que eu tenho? Bom, vamos agora ao gráfico. Toda função a gente tem que analisar o gráfico. Isso é um dos pontos mais importantes de uma função, ok? O gráfico. Então, qual é o gráfico de uma função do primeiro grau? O gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. O gráfico é uma reta. Então, eu vou botar bem aqui, ó. Reta. Mas não é qualquer reta, é uma reta inclinada. Atenção, hein? Reta inclinada. Como assim inclinada? Ela é inclinada em relação aos eixos coordenados. Eixo X, eixo Y. Então, quando você for desenhar o gráfico de uma função do primeiro grau, ela é uma reta que encontra-se inclinada em relação ao eixo X, em relação ao eixo Y. Eu não me lembro mais nem que é isso, eixo X, eixo Y. Plano cartesiano. Você estuda na sexta série, estuda na oitava série, estuda no primeiro ano, estuda no terceiro ano, quando entra no cursinho, estuda de novo, repetiu o cursinho de novo, e aí não dá para esquecer, né? Porque você estuda inclusive na física, na química, para representação de gráficos. Então tá aqui, ó. Aqui é o plano cartesiano, tá? Bem miudinho para representar de uma forma bem simples o gráfico da função do primeiro grau para você. Aqui eu tenho o eixo X, eixo das abscissas, eixo Y, eixo das ordenadas. Ponto de encontro do eixo X com o eixo Y é chamado de origem do sistema de coordenadas cartesianas, tá bom? Então agora, atenção, como é o gráfico? O gráfico é uma reta inclinada, tá? Então desenha um gráfico aqui para mim, né? Como é que vai ficar mais ou menos o gráfico da função do primeiro grau? Deixa o dedo na minha lente aqui. Função do primeiro grau. Vai ficar assim, ó, a reta aqui ascendente, tá? Isso aqui é uma reta, tá? Traçada no plano cartesiano, ok? E, obviamente, inclinada em relação aos dois eixos. Por isso, eu posso dizer que isso aqui é o gráfico de uma função do primeiro grau, ou representa o gráfico de uma função do primeiro grau. Pode acontecer também desse gráfico apresentar-se assim, né? Inclinado descendente, inclinado ascendente, inclinado descendente. Veja, o inclinado ascendente, deixa eu botar uma setinha aqui para mostrar para você. Ah, tá subindo, tá inclinado ascendente. Esse aqui tá descendo para a direita, hein? Descendo para a direita, preste atenção, ó. Descendo para a direita. Esse gráfico aqui é um gráfico descendente. Esse gráfico aqui é um gráfico ascendente. Sobe para a direita, desce para a direita. Sempre olha para a direita, tá? Nunca olha para a esquerda. Ah, esse aqui não está descendo para a esquerda, pô, não vai fazer isso. Você aí vai perder
né, a noção da referência, que a referência para a gente é o x é positivo, então é como se o caminho fosse para a direita, tá bom? Então vamos lá, o que você percebe quando você traça o gráfico em relação aos dois eixos, né? Traçou o gráfico da função do primeiro grau. O que você percebe? Percebe a formação de um ângulozinho bem aqui, né? Esse ângulo aqui, ó. Este ângulo eu vou chamar de alfa. Alfa é a inclinação. Alfa é o quê? Inclinação. O que é o alfa? Inclinação, tá? Não confunda com declividade. O que é o declividade? Coeficiente angular. Declividade, coeficiente angular. Inclinação é o ângulo. Ângulo de inclinação, coeficiente angular é declividade. Vem pra cá rapidinho, mais uma coisa que você vai perceber, ó. Aqui, moçada, bem aqui, você tem um ângulozão. Aqui é um ângulozinho, aqui é um ângulozão. Vou botar alfa também, é a inclinação. Percebam que aqui nós temos um ângulo agudo e aqui nós temos um ângulo obtuso. Se você lembrar comigo, rapidinho aqui eu vou desenhar uma circunferência trigonométrica, tá? Vamos imaginar que isso seja uma circunferência trigonométrica. Quando você tem um ângulo aqui no primeiro quadrante, esse ângulo é agudo, ângulo agudo, ó, no primeiro quadrante, tá? E quando você tem um ângulo aqui no segundo quadrante, um arco do segundo quadrante, ó, arco do segundo quadrante, vou até botar de outra cor para ficar destacado, ó, o arco do segundo quadrante, ele nasce aqui, vem até aqui, então esse arco do segundo quadrante, ó, ele é obtuso, tá? Ele está onde? Está no segundo quadrante. Então vamos lá, vamos prestar atenção. Esse cara aqui é um ângulo agudo que está no primeiro quadrante. Esse cara aqui é um obtuso, ele está no segundo quadrante. Agora presta atenção comigo, não sei se você lembra, tá? Mas pelo menos se você desconfiar disso já está bom para você compreender o que eu estou falando. Esse aqui é o eixo das tangentes. Eixo das tangentes. E o eixo das tangentes me diz o seguinte, ó, tangente no primeiro quadrante é positiva, deu em cima positivo. O eixo das tangentes me diz que no segundo quadrante a tangente será negativa. Tangente negativa no segundo quadrante. Deu embaixo negativa, deu em cima positivo. Então, ó, primeiro quadrante, tangente positivo. Segundo quadrante, tangente negativa. Beleza? Vamos prestar atenção agora numa coisa. O que nós sabemos sobre esse cara aqui, sobre esse alfa? O que é o alfa? É a inclinação. O alfa é o quê? Inclinação. Tá, e aí eu pergunto para você, como é que eu vou determinar se a função tem gráfico ascendente ou descendente? A partir do alfa. Alfa agudo, alfa obtuso, tangente positiva, tangente negativa. Mas quer saber de uma coisa? Olha para cá que bacana. Ó. Esse cara bem aqui, ó, o Azinho, chamado de coeficiente angular. Esse cara, ó, o Azinho, né? No gráfico, o Azinho, ó, eu estou relacionando o gráfico, ó, o Azinho, a declividade, tá? Ele é calculado assim, ó. O Azinho é a tangente do ângulo alfa. Bacana isso aí, gente. O Azinho é a tangente do alfa. O Azinho é a tangente do alfa. Dá para mostrar isso, tá? E de uma outra forma eu posso dizer que é delta y sobre delta x. Eu vou apagar bem aqui. Vou apagar aqui direitinho, tá? E vou colocar, ó, delta y sobre delta x. Delta y sobre delta x. Delta y sobre delta x. Delta y. O Azinho, então, é a tangente de alfa, ou pode ser calculado como delta y sobre delta x. Toda vez que eu tenho dois pontos da reta, se ele me der dois pontos da reta, para eu encontrar o coeficiente angular, eu faço delta y sobre delta x. Um detalhe, se ele me der o ângulo de inclinação, né? Para encontrar o Azinho, coeficiente angular, declividade ou taxa de variação, eu faço o quê? Eu calculo a tangente do ângulo. Certo, moçada? Então, atenção, ó. O que eu sei? Tangente no primeiro quadrante positivo, tangente no segundo quadrante negativo, quer dizer que inclinação ascendente, ângulo agudo, primeiro quadrante, tangente positivo. Tangente positiva, mas a tangente é o mesmo valor do Azinho. Quer dizer, então, que se o Azinho é positivo, a reta fica assim, ó. Subindo. Azinho positivo, reta subindo. Azinho positivo, reta subindo. Azinho maior que zero, reta sobe. A reta sobe. Se o Azinho é maior que zero, a reta sobe. Está tudo positivo, a reta sobe. Agora, quando o Azinho é negativo, o Azinho negativo, quem é o Azinho? É a tangente. Quem é a tangente? A tangente desse ângulo alfa. O ângulo alfa, nesse caso, é obtuso, é do segundo quadrante, quer dizer, então, que a reta é descendente, entendeu? A tangente é negativa, então a reta é descendente. Azinho negativo, reta descendente. Azinho positivo, reta ascendente. A reta sobe quando o A é positivo, a reta desce quando o A é negativo.
Beleza. Aí, moçada, só para finalizar, né? Assim como o Azinho me dá essa referência do ângulo, o Bzinho, que é o termo independente, me dá uma referência muito interessante também. Observe bem aqui comigo, dá uma olhada aqui, ó, rapidinho, ó. Ei, aqui, ó. Esse cara bem aqui é o quê? É o ponto de interseção da reta com o eixo Y, né? O ponto de interseção da reta com o eixo Y. Bem aqui, ó, esse pontinho aqui, o que que é? É a interseção da reta com o eixo Y. A interseção da reta com o eixo Y é exatamente o valor de Bzinho. Onde é que a reta toca o eixo Y? No Bzinho. Onde é que a reta toca o eixo Y? No Bzinho. O Bzinho diz onde a reta vai tocar o eixo Y. O Bzinho me diz onde a reta vai tocar o eixo Y. Então vem comigo aqui, ó. No gráfico, o termo independente, ligaram aí, né? Ó. No gráfico, o termo independente me diz o quê? Onde a reta toca o eixo X. Intersecção com o eixo OY. Com o eixo OY, né? Eixo OY, origem OY. Tá certo? Interseção com o eixo OY. Então, muito bem, moçada, isso aqui é muito importante, super resumo de função do primeiro grau, deixando tudo pronto aqui nas nuvens, né? O método de nuvens para ficar tudo bonito. Vamos lá, vamos acrescentar mais um detalhezinho aqui, vamos lá, só para fixar, certo? Então, o que eu sei analisando o gráfico? Quando o Azinho é positivo, Azinho positivo, o que quer dizer? Que a função é crescente. Função crescente significa o quê? Função crescente significa que se aumentar o x, o y consequentemente aumentará. É bom tomar cuidado com isso, não confundir com grandezas diretamente proporcionais, tá bom? Vamos lá. Quando o Azinho é negativo? O Azinho negativo, o que indica? Indica que a função é decrescente. Função decrescente, ok? Olha aí, função decrescente. Muito bem, então, moçada, quando a gente tiver essa relação, é muito importante, tá? Essa função do primeiro grau, quando eu tiver uma relação dessa, eu tenho que saber todos esses detalhes. E aí eu quero fechar com vocês, chamando muita atenção para o detalhe. Ó, o Azinho é a tangente do ângulo alfa. Quem é o Azinho? É a tangente do ângulo alfa. Certo? Então eu vou deixar bem destacado aqui um detalhe, ó. Azinho, como é que eu calculo o Azinho? Delta y sobre delta x. Delta y sobre delta x. Repetindo esse detalhe aqui para fortificar, para você guardar isso de uma maneira bem bacana, ok? Vamos agora continuar o estudo de funções do primeiro grau. Aqui nós temos os tipos de funções do primeiro grau, ou os tipos de funções polinomiais do primeiro grau, vamos dizer assim, né? Na realidade, nem todas aqui são funções do primeiro grau, nem toda função dessa daqui é do primeiro grau. Nós vamos ver um detalhezinho. Mas vamos primeiro lembrar que uma função do primeiro grau, quando ela é completa, ela é chamada de função afim. Ou seja, como é que é uma função afim? A função afim é do tipo f de x igual a x mais b. Essa é uma função afim. F de x igual a x mais b. Essa é uma função afim. Eu costumo dizer o seguinte: como é que eu sei que ela está completa? Como é que eu sei que ela é completa? Como é que eu sei que ela é afim? Bom, basta relacionar com o que acontece quando você tem uma mulher que está apaixonada por você. Quando ela está apaixonada, ela está afim de você, né? Então, quando ela está afim, ela vem completa para você. Percebeu? Que bobagem? Então, função afim é uma função completa. Está afim, está completa, f de x igual a x mais b. Detalhe, tá? Quando eu pego uma função afim, eu tenho que lembrar que este azinho é diferente de zero. Qualquer função do primeiro grau, o azinho é diferente de zero. O bzinho pode ser igual a zero? Até pode. Nesse caso, nós teremos uma função linear, que é um caso particular de função afim. A função linear é do tipo f de x igual a ax. Atenção, f de x igual a ax. Moçada, se o f de x é igual a ax, ó,
o Bzinho é igual a zero. Percebeu? Então o A é diferente de zero e o B é igual a zero. Tá? E vai dar uma função linear. Função linear, f de x igual a x. Função afim, função completa. Tá afim, tá completa. Função linear, ela é incompleta, é somente f de x igual a x. A função linear, quando o azinho for igual a 1, assume o seguinte aspecto, f de x igual, se isso aqui for 1, vai ficar só f de x igual a x. Nesse caso, veja que o a é 1, né? E o b é igual a zero. Então, nesse caso, o a é igual a 1 e b é igual a zero, a gente chama de função identidade. São casos particulares. Estamos aqui só particularizando a função do primeiro grau, mas não é uma coisa de tamanho e valor. E a função constante ocorre quando ela aparece dessa forma. F de x, vou botar aqui de lilás, f de x igual a b. Tá certo? Olha essa função aqui, moçada. Essa função aqui não tem o x, certo? Se não tem o x é porque o a é zero. E se o a é zero, o que significa? Bom, não é uma função do primeiro grau. Então, função constante não é do primeiro grau. A função constante não é do primeiro grau. Por que não? Porque, nesse caso, o a é igual a zero. Para ser função do primeiro grau, o azinho tem que ser diferente de zero. Ok? Então, tá aí. Função afim, função linear, função identidade, função constante. Eu só quero um detalhe sobre esse caso aqui, e é exatamente proveniente daqui, ó, da última situação que eu escrevi. O azinho é ΔY sobre ΔX. Tá, então quem é o ΔY? O ΔY é A vezes ΔX. Veja, eu vou tentar fazer aqui com que você compreenda isso que eu estou falando. Ó. ΔY é igual a ΔX. Deu para ver? Ó. Basta você isolar o ΔY aqui, faz produto dos meios igual a produto dos extremos. ΔY é igual a ΔX. O que você percebe? Que quando você escreve o ΔY, ele assume uma expressão parecida com esta. Ó, né? Aqui o y é igual a x, aqui o ΔY é igual ao a ΔX. O que significa? Significa que o ΔX e o ΔY são diretamente proporcionais. Significa que o ΔX e o ΔY formam uma proporção, uma proporcionalidade. Existe uma relação de proporcionalidade entre o ΔY e o ΔX. Dessa forma, nós dizemos o seguinte, que a variação de x e a variação de y parecem com uma função linear. E, portanto, toda e qualquer função do primeiro grau apresenta variação linear. Certo? Então, daqui eu tiro, ó, variação linear. O que significa isso? Significa o seguinte, está lendo uma questão, né? E ele te diz assim, uma função apresenta variação linear. Acabou, ela é do primeiro grau. Uma função apresenta variação linear. Ela é do primeiro grau. E não precisa escrever como uma função linear. Se ela tem variação linear, escreva uma função afim, completa. Tá bom? Vamos então finalizar o nosso estudo analisando situações diversas de posições da reta. A reta pode assumir diversas posições no plano cartesiano. Vamos analisar tudo direitinho. Bom, antes de analisarmos, vamos lembrar o seguinte. Onde toca o eixo Y é o valor de Bzinho. Portanto, bem aqui é o Bzinho. Ó. Ok? Bem aqui quem é? O Bzinho. Bem aqui quem é? O Bzinho. Onde toca o eixo Y é o Bzinho. Tá? E onde toca o eixo X? Onde toca o eixo X é raiz. Onde toca o eixo X é raiz. Onde toca o eixo X é raiz. Tá bom? Então vamos lá. Olha, bem aqui o Bzinho é positivo porque está acima da origem, portanto o Bzinho é positivo. A raiz da função é negativa, está à esquerda da origem, tá? E aqui você tem um detalhe, a reta está subindo. Se a reta está subindo, o azinho é positivo. Vamos colocar isso aqui, ó. Azinho positivo, Bzinho positivo, raiz também positiva. Raiz é a interseção com o eixo X. Tá? Nesse caso aqui, o que eu sei? Ó, o Bzinho tocou acima da origem, portanto o Bzinho é positivo. A reta está descendo, portanto o azinho é negativo. E tocou aqui desse lado, ó, o eixo X. E, portanto, a raiz é onde toca o eixo X, é a raiz. Então aqui a raiz também é positiva. Vamos colocar azinho positivo ou negativo?
negativo, Azinho negativo, né? Bzinho, Bzinho positivo. E a raiz? Isso aqui é a raiz, gente, ó, raiz. A raiz é onde toca o eixo X. A raiz é o quê? Raiz positivo, tá? Positivo. Um detalhe, bem, que eu cometi um equívoco, né? Aqui a raiz está à esquerda da origem, portanto a raiz é negativa. Vamos corrigir isso. Aqui, moçada, vamos lá. A reta está descendo. Tá, então o Azinho é positivo ou negativo? Azinho negativo. Onde tocou o eixo Y? Aqui embaixo, ó. Abaixo da origem. Tocou abaixo da origem, o que eu sei? O Bzinho é negativo, ok? Bzinho negativo, abaixo da origem. E aqui, ó, a raiz. Isso aqui não é a raiz? É, onde toca o eixo X é a raiz. Tocou à esquerda da origem, portanto a raiz é raiz negativa. Estou destacando aí o que? Os sinais de Azinho, Bzinho e raiz. É só para você ter uma noção. Vamos lá. Analisando aqui novamente, a reta está subindo. Se a reta está subindo, o Azinho é positivo ou negativo? Azinho positivo, maior do que zero. Positivo. O Bzinho, olha, tocou aqui embaixo, abaixo da origem. O Bzinho, nesse caso, é um Bzinho negativo. Tocou o eixo X na raiz. Onde toca o eixo X é raiz. Bem aqui é a raiz. Raiz. E o que eu sei da raiz? A raiz é positiva ou negativa? A raiz está à direita da origem. A raiz é positiva. Moçada, então, rapidinho, ó. Subiu A positivo, desceu A negativo, desceu A negativo, subiu A positivo. Tocou acima da origem B positivo, tocou acima da origem B positivo, tocou abaixo da origem, ó, B negativo, tocou abaixo da origem B negativo. Tocou à esquerda da origem, raiz negativa, tocou à direita da origem, aqui foi onde eu errei, né? Tocando à esquerda da origem, então a raiz negativa. Tocou à direita da origem, raiz positiva. Tocou à esquerda da origem, tocou o eixo X à esquerda da origem, raiz negativa. Tocou à direita da origem, tocou o eixo X à direita da origem, raiz positiva. E nesses dois casos especificamente, só essa daqui está subindo, né? Então, Azinho é positivo, reta ascendente, função crescente. Nós temos o Bzinho igual a zero, porque o Bzinho igual a zero não tocou nem acima nem abaixo do eixo Y, passou exatamente pela origem. Portanto, quando a função for linear, preste atenção, o B é zero, e nesse caso ela passa pela origem, a reta passa pela origem. Então aqui, ó, o Azinho é o quê? Positivo, o Bzinho é o quê? Igual a zero. E a raiz, quanto é a raiz nesse caso? A raiz também é igual a zero, não toca nem a esquerda nem a direita, passa pela origem. Então a raiz é igual a zero. Nesse caso aqui, você pode observar que a diferença é que o Azinho está negativo, né? Porque a reta é descendente. Então vamos lá. O que dizer do Azinho? Azinho negativo, porque a reta está descendo, função decrescente. Bzinho igual a zero, porque o Bzinho igual a zero é uma função linear. Passou pela origem, eu já sei que é uma função linear, tá? Ó, função afim, afim, afim. Essas quatro aqui são funções afim. Essa função aqui é uma função linear, essa daqui também é uma função linear, ok? E aqui, o que eu sei? A raiz é igual a zero. Beleza, pessoal? Dessa forma, eu fecho aqui para vocês um resumo de todos os detalhes da função do primeiro grau. Fiz um esforço aí para a gente falar de todos os detalhes mesmo, e o restante nós vamos falar em exercício. Existe uma questão aí que é muito comum, trabalhando com reta, representação de reta no plano cartesiano de uma forma inclinada, que é relacionar com progressões aritméticas, e isso é uma coisa que a gente vai fazer dentro dos exercícios, também relacionar, por exemplo, com juros simples, ok? Por hoje a gente fica por aqui. Esse é um vídeo para você sobre funções do primeiro grau. Um grande abraço. Tchau!